Vou começar falando de um filme que você dificilmente assistiu, de um grande diretor, sobre um dos músicos mais importantes da história. Mahler, Uma Paixão Violenta, filme de 1974, dirigido por Ken Russell, e que fala desse compositor absolutamente extraordinário, importante, que foi Gustav Mahler. No filme, a história começa num trem, onde Mahler está com sua esposa, Alma Mahler, e eles estão claramente convencidos de que o casamento está acabando, que o amor não existe mais, e claro, isso não é feliz, é um momento muito tenso, e eles então vão lembrar do passado, especialmente o Mahler, mas não é um filme linear, claro, tem uma história, mas é um filme muito, digamos, talvez impressionista, um filme no qual Ken Russell tenta traduzir em imagens, influenciado pela música do próprio Mahler, as sensações, as lembranças, a infância, o início do sucesso, as dificuldades como músico, as dificuldades daquele relacionamento, o amor, a paixão, o fim do amor. Enfim, a gente vai então nesse caleidoscópio de momentos da vida do Mahler com a trilha sonora desse compositor extraordinário. E a inspiração do Ken Russell para fazer esse filme foi quando ele assistiu Morte em Veneza. E ele, inclusive, escreveu uma frase dizendo que quando ele assistiu o outro filme mahleriano, ele achou que de maneira nenhuma representava Mahler. E decidiu ele, então, fazer um filme. É um belo filme, um filme de emoção, um filme que traz a música de Mahler de uma maneira que Ken Russell imaginou que faria sentido num filme. Mahler, Uma Paixão Violenta. Mudando completamente de pegada, vamos para Os Infratores. É um filme de 2012 de John Hillcoat. É um filme que esteve na seleção oficial do Festival de Cannes e tem roteiro de Nick Cave. Nick Cave mesmo, aquele genial cantor e compositor. É uma história que se passa nos anos 30, na Virgínia, numa cidade do interior, aonde esse personagem, que é um cara que tinha lutado na guerra, um cara que tem muito prestígio na cidade, tem uma destilaria de uísque, época da lei seca, portanto é ilegal, até que um homem da lei local e um homem mais poderoso ainda, resolvem atormentar Forrest e exigir suborno para manter a destilaria funcionando. Indignado com essa situação, começa então uma confusão considerável. Tem um elenco incrível, Tom Hardy, Shia LaBeouf, Gary Oldman, Guy Pearce e ainda a maravilhosa Jessica Chastain. Uma boa produção, um filme, como eu falei, roteiro de Nick Cave. Aliás, preste atenção que Nick Cave faz um cameo assim, pequenininho. Ele é um dos gangsters que é morto por um agente da lei, bem no primeiro tiroteio que tem no filme. É um filme mais de ação, um filme de trama, de tiro, mas é um filme que passou no Festival de Cannes, muito bem avaliado pela crítica, que a gente está trazendo para você a partir de agora. Os Infratores. O próximo filme é Harakiri, A Morte de um Samurai. Filme de 2011, japonês, dirigido por Takashi Miike. É um cineasta que fez alguns filmes assim de baixo orçamento, muito violentos. Aqui, com um orçamento um pouco maior, faz esse filme de época, que se passa no século XVIII, quando há uma mudança muito grande no sistema político japonês e muitos samurais simplesmente perdem o emprego. E quando um samurai ficava desempregado, ele tinha então que proceder ao seu ritual Harakiri, que é um suicídio honroso. Que, aliás, é uma coisa horrível, né? Só japonês para inventar isso. Porque o Harakiri, para quem não sabe, é pegar uma espada e enfiar no seu próprio abdômen e fazer um L. É algo que provoca uma dor lacinante e que você não morre na hora, demora para morrer. Mas enfim, era como funcionava o negócio. Nosso personagem principal é um samurai já veterano, que está absolutamente empobrecido e que então vai até o castelo do nobre que comanda aquela região para cometer o seu Harakiri ritual. Chegando lá, ele descobre que o seu genro, portanto muito mais novo, também um samurai que havia perdido o emprego, estava empobrecido, tinha ido cometer o seu Harakiri ritual nesse castelo, mas teria sido tratado com muita crueldade e sido humilhado. E ele então decide se vingar. Essa é a história do filme que vocês vão assistir. É uma refilmagem de um clássico do cinema japonês dos anos 60, Harakiri, dirigido por Kobayashi, que é um grande cineasta japonês que não é tão conhecido aqui no Ocidente. Portanto, um filme japonês muito potente, muito duro, que fala muito das tradições culturais do Japão e especialmente desse período tão conturbado na história japonesa. Se você tiver curiosidade, tá aí para você, Harakiri. Sur, de Fernando Solanas, um dos grandes nomes do cinema argentino. Esse filme de 1989 se passa em 1983, quando o personagem do filme, Floreal, depois de ter ficado preso alguns anos pela ditadura argentina,
é libertado com o fim desse período nefasto da história daquele país. E ao voltar para a vida, ele tem dificuldades de se encaixar, né, na sua própria vida. A esposa dele claramente está tendo um caso, ele não consegue trabalhar. E numa noite, ele recebe a visita de um amigo dele, muito querido, chamado El Negro, era o apelido do amigo. E esse amigo diz para ele que, na verdade, ele já morreu, ele foi morto nos porões da ditadura argentina. Mas que ele veio nessa noite para ajudá-lo a reencontrar o rumo de sua vida, e eles juntos saem para a noite, e o nosso personagem, Floreal, vai conseguir acertar as contas com muitas das coisas do seu passado. É um filme, portanto, muito significativo desse acerto de contas com o período da ditadura, para esse personagem. Um belo filme, muito bem dirigido, muito bem filmado. Fernando Solanas, na época, conseguiu coprodução com a França, então você vê a qualidade de produção desse filme. Outra curiosidade é que o filme chama Sur, embora a história se passe em Buenos Aires. E esse nome foi dado porque Solanas queria homenagear um cineasta curdo, turco, que estava passando por grandes dificuldades naquela época e cujo sobrenome é Guinei, que é sul na língua curda. Tá aí para você, primeiro filme que a gente consegue ter aqui no nosso à la carte desse importante cineasta argentino e latino-americano. Sur. É isso, essa semana tem um cardápio bem eclético. Temos um filme passado no Japão feudal, um filme passado no interior dos Estados Unidos na época da Lei Seca, um filme passado no final da ditadura argentina e um filme sobre um dos grandes compositores da música de todos os tempos. Faça o seu cardápio, todos eles a partir de hoje aqui no nosso Petra Belas Artes à la carte.